Vinheta. Fachada do STF, imagem duplicada, se abre para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar direto do plenário. De volta, direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Expectativa agora para a continuação do julgamento das ADPFs 964, 965, 966 e 967. Como sabemos, se trata de ações relacionadas ao indulto ao ex-deputado condenado em ação no Supremo Tribunal Federal, Daniel Silveira. E teremos agora a continuação dos votos dos ministros, você acompanhando ao vivo direto do plenário. Declaro reaberta a sessão, renovando minhas saudações a todos. Retoma a sessão ao centro da mesa em formato da letra U invertida. Descumprimento de preceito fundamental 964, 965, 966 e 967. Sob a minha relatoria, passo a palavra ao eminente ministro... Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Para que profira seu voto. Eu estou dando tempo para que Vossa Excelência arrume os papéis. Presidente, boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, eminentes colegas. Na pauta, julgamento conjunto ADPFs 964 a 967. Cumprimento a todos. À direita da mesa, quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF. Juntarei por escrito, até porque as questões relacionadas ao indulto, ao Instituto do Indulto, já foram muito bem colocadas por Vossa Excelência, depois pelo ministro André, pelo ministro Cássio Nunes Marques. Eu inicio dizendo que acompanho Vossa Excelência na questão da legitimidade, no cabimento e também afasto a perda... STF julga a legalidade do indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, condenado em ação pelo STF. O indulto na tripartição dos poderes, a questão da separação dos poderes, então também não pretendo repisar. A questão também que é uma tradição no Brasil, a tradição no Brasil é o indulto coletivo, em que pese, e vou citar na parte que me parece mais importante do meu voto, vou citar já houve indultos individuais no Brasil, mas a tradição é desde 4 de dezembro de 45, o presidente José Linhares, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, no exercício da presidência, concedeu o indulto após a derrubada de Getúlio Vargas, é uma série de indultos concedidos a partir daí, em 60, por Juscelino Kubitschek, em 63, João Goulart, depois, em 82, o presidente João Figueiredo, na visita do Papa ao Brasil, o primeiro decreto após a promulgação da Constituição de 88, também o presidente José Sarney, e sempre, e aqui me parece importante, sempre se entendeu que o indulto, a previsão de indulto, é ato político, ato discricionário do presidente da República. E me parece que, nesse ponto, os 3 votos já proferidos, de Vossa Excelência e da divergência, são absolutamente coincidentes. Até porque são coincidentes com o julgamento da ADI 5874, onde fiquei redator, onde todos os votos, em que pese divergência em alguns pontos, mas onde todos os votos entenderam pela discricionariedade do chefe do Executivo para a concessão do indulto. E antes ainda da ADI 5874, cito no meu voto, vários RHCs, HCs, medida cautelar em ação direta 2795 do saudoso ministro Maurício Correia, HC do ministro Sepúlveda da Pertence, tantos mais, em que o Supremo Tribunal Federal sempre fixou ser competência do chefe do Poder Executivo. No Brasil, somente o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República, na concessão do indulto. Agora, também, e aqui me parece importante salientar, o Supremo Tribunal Federal nunca
nunca disse que o indulto não poderia sofrer uma revisão judicial. O Supremo Tribunal Federal, principalmente a partir da Constituição de 1988, nunca afastou a possibilidade da atuação da jurisdição constitucional, da análise da constitucionalidade do indulto perante os requisitos constitucionais. E isso constou, já foi citado aqui, a DI de minha redatoria 5874, no item 4, possibilidade, do item 4 da ementa, a possibilidade do Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemência e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, e saliento aqui, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, repito, hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da justiça criminal. Ou seja, são três... À direita da mesa, quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Que condicionam a validade da escolha discricionária pelo chefe do Poder Executivo. Hipóteses legais e moralmente admissíveis. Interesse público, e Vossa Excelência bem salientou o vosso voto, a questão do interesse público, e no âmbito da justiça criminal, não no âmbito da política partidária. Esses três requisitos devem ser analisados da forma como foram analisados na DI 5874. Eu, no item 3 do meu voto, aquela época, e a data foi 9 de maio de 2019, Na pauta, julgamento conjunto, ADPFs 964, 965, 966 e 967. Relatora é a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Quem vota é o ministro Alexandre de Moraes. Há limitações do indulto, há limitações constitucionais expressas. O artigo 5º, inciso 43 é uma delas. A lei considerar inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Mas há também limitações, e àquela época eu me referi a elas, há também limitações constitucionais implícitas. E uma delas já havia sido reconhecida pelo nosso sempre citado e sempre decano, o ministro Celso de Mello, na extradição 1435 em 2016. Veja, uma limitação constitucional implícita ao poder de indultar. O eminente ministro Celso de Mello afastou a possibilidade, e a turma o seguiu... Quem vota é o senhor ministro Alexandre de Moraes. A aplicação do indulto na extradição, porque isso feriria o próprio instituto da extradição, onde o sistema belga-francês adotado pelo Brasil não permite análise do mérito. Então, vejam, já há e já havia o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma limitação constitucional implícita. E agora nós devemos reconhecer outra limitação constitucional implícita. E acresço aqui as razões de Vossa Excelência essa. Não é possível indulto cuja finalidade seja atacar um outro poder do Estado. Não é possível indulto cuja finalidade seja atentar contra a independência do Poder Judiciário. Não! A questão, no caso concreto, até porque o indulto, e um dos três requisitos em que eu colocava, é a destinação da justiça criminal. O indulto pode ser utilizado como forma humanitária, o indulto pode ser utilizado como forma de desencarceramento, mas me parece que é uma limitação constitucional implícita atentar
genericamente, agredir com indulto, genericamente, o Poder Judiciário. Assim como é cláusula pétrea na Constituição, vejam, nenhuma emenda constitucional pode atentar contra a independência dos poderes, quanto mais um indulto, um ato privativo do chefe do Executivo. E repito, são coisas diversas, um indulto coletivo é para a política criminal, um indulto individual é como nós tivemos, aqui nós tivemos em 12 de março de 43, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, para o desertor do Exército, Nicolau Mariano da Silva, onde simplesmente um artigo, concede o indulto e acabou. Política criminal, podemos concordar ou não, ou o indulto de José Linhares, individual, em 3 de dezembro de 45, para os oficiais e praças, no genérico, e daí especificamente a um civil de nacionalidade italiana, sem maiores considerações também esse indulto. Agora, o indulto que pretende atentar e insuflar e incentivar a desobediência às decisões do Poder Judiciário é um indulto atentatório a uma cláusula pétrea. Na pauta, julgamento conjunto ADPFs 964, 965, 966 e 967. Para o voto, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Contra crimes atentatórios ao Estado democrático. Seria possível esse Supremo Tribunal Federal aceitar um indulto coletivo a todos aqueles que eventualmente vierem a ser condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro? Atentados contra a própria democracia, contra a própria Constituição? Obviamente, isso é implícito na Constituição. Mas, mais do que isso, presidente, além, e volto a dizer, não é uma novidade a existência ou o reconhecimento de uma limitação constitucional implícita, porque lá, em 2016, o eminente ministro Celso de Mello já reconhecia, com a votação unânime da turma, isso, e na própria doutrina, cito aqui a doutrina constitucional argentina, a doutrina diz que também há a possibilidade de reconhecimento de limitações constitucionais implícitas na Argentina para indultos, além dos crimes previstos na Constituição, para todos os crimes previstos na Constituição. Lá seria tráfico de pessoas, delito de traição, ou seja, mesmo sem dizer que não seria possível indulto, está implícito. Assim como na Constituição, nossa, não é possível atentar contra o Poder Judiciário, cláusula pétrea, atentar contra a democracia. Mas, além disso, presidente, o poder sem limites fere o Estado de Direito. A concessão do indulto, mesmo tendo caráter discricionário quanto ao mérito, essa concessão está vinculada ao império constitucional. Vossa Excelência citou, e agradeço, um trecho do meu voto àquele julgamento, onde citei Jacques Chevalier, que diz exatamente isso. O objetivo do Estado de Direito é limitar o poder do Estado pelo direito. O Estado de Direito exige a vinculação das autoridades, todas as autoridades, inclusive o presidente da República, ao editar o decreto de indulto, deve respeito às exigências constitucionais. Mesmo nos atos administrativos ou político-administrativos discricionários, e cito Vedel, a existência de um controle judicial, um controle jurisdicional mínimo. E um desses controles é a possibilidade, já citava no meu voto em 2019, a possibilidade do Poder Judiciário exercer o juízo de verificação de exatidão do exercício da conveniência, oportunidade, perante a constitucionalidade. Se ausente a coerência, o indulto estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico constitucional. E, mais especificamente,
ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos. Arbitrariedade essa que impede o extravasamento dos limites razoáveis do exercício da discricionariedade administrativa e deve evitar que decisões do poder público, inclusive decisões discricionárias do chefe do executivo como indulto, se convertam em decisões desprovidas de justificação fática, arbitrárias. E sabemos nós, todos nós, ensinados pela ministra Carmen Lúcia, a teoria dos motivos determinantes. Se o presidente da República, se qualquer administrador, inclusive o presidente da República, num ato discricionário, onde não é obrigado a justificar, justifica, e essa justificativa não corresponde à realidade, é viciado esse ato, pela teoria dos motivos determinantes. Há um desvio de finalidade, e é exatamente o que ocorreu na presente hipótese. Exatamente, houve a justificativa no próprio decreto, sem que houvesse necessidade. Aqui seria a teoria do escorpião. Houve a justificativa, não havia necessidade. E a justificativa não corresponde à realidade. Nos últimos dos considerandos, considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção, talvez uma outra sociedade paralela nas redes sociais, considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado por inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente entra no mérito, e o indulto não entra no mérito, indulto não entra se a condenação acertou ou errou, o indulto afasta a punibilidade. E aqui, novamente, teoria dos motivos determinantes. Parlamentar que somente fez uso de sua liberdade de expressão, fica concedido graça constitucional. Mas foi mais além o desvio de finalidade. Houve a confissão expressa do desvio de finalidade. Na chamada, houve aqui o chamado ato em prol da liberdade de expressão, marcado logo após a concessão do indulto, onde Sua Excelência, o Presidente da República, entregou um quadrinho o condenado Daniel Silveira com cópia do indulto perante a sua base parlamentar, e nesse ato, demonstrando o total desvio de finalidade, demonstrou exatamente que o indulto não era, como exige a Constituição, para o interesse público e para a justiça criminal, para se tratar da justiça criminal. O indulto era um ataque direto e frontal ao Poder Judiciário. Dizia aqui que o povo tinha que, abre aspas, ao criticar o Poder Judiciário, que o povo tinha que conhecer bem esses problemas do Judiciário, tem que sentir os efeitos até para valorizar quem, porventura, um dia viesse a dar um grito de independência. Qual seria esse grito de independência? Ainda coloca nessa verdadeira confissão, isso é o discurso presidencial no ato comemorativo à concessão do indulto, demonstrando exatamente que não havia um interesse público, havia um interesse político partidário com desvio de finalidade, dizendo, recheado de críticas à justiça eleitoral, dizendo que esse indulto era uma reação à justiça eleitoral que estava cerceando a liberdade de expressão. Veja, o desvio de finalidade é claro. Agora, abre aspas, agora ao atingir a mim, cerceando mídias que me apoiam, desmonetizando, caçando covardemente um deputado estadual do Paraná, uma acusação estapafúrdia, talvez para dar um recado para mim, isso é o que é o pior em qualquer regime. Continua aspas, nós conhecemos agora, ao longo da pandemia, os protótipos de ditadores pelo Brasil, e críticas ao poder judiciário.
E vai, assim por diante, chegando a cúmulos. Veja, esse é um ato de comemoração no indulto. Não poderia ter eleições em 2020, sem a conclusão daquele inquérito. Não vou entrar em detalhe aqui, não era sigiloso, mente o ministro Barroso quando diz que é sigiloso, mente, uma vergonha, e há inquérito apurando aqui no Supremo essa alegação. Depois fala das Forças Armadas, ou seja, que as Forças Armadas devem ter um computador, elas devem fazer a apuração, tudo isso, veja, a partir do indulto, mostrando que deveria conter o poder judiciário. Abre aspas, poder judiciário, dizendo em relação ao poder judiciário, eles estão comandando o Brasil. Não são todos, obviamente, do STF, mas alguns, mandando no Brasil e desmontando, desmontando o Brasil. Ou seja, claramente, as razões pelas quais houve o indulto, e aqui não precisa de uma análise, de uma suposição, porque a confissão foi feita, foi um ataque frontal ao Poder Judiciário enquanto poder de Estado. Nenhuma referência a interesse público, salvo, e aqui novamente a teoria dos motivos determinantes, uma comoção da sociedade que estamos a esperar até o presente momento. E nada dirigido à justiça criminal. O indulto é direcionado à justiça criminal, mas sim direcionado à política partidária eleitoreira. Sim, presidente, para cumprir os meus 15 minutos que prometi ao eminente ministro Luiz Roberto Barroso... esse relógio está com problema. Agora já tem um desconto, porque Sua Excelência, mais 3 minutos, em virtude desse aparte. Presidente, além de todas as argumentações de Vossa Excelência, guardei uma aqui, porque ao permitirmos a utilização do indulto, com dupla finalidade, com duplo desvio de finalidade, atacar genericamente um poder de Estado e, ao mesmo tempo, garantir, né, e foi a grande comemoração dessa cerimônia, garantir quase que uma impunidade geral aos seus companheiros, um chefe do Executivo, como disse Vossa Excelência, abre aspas, admitir que o presidente da República, por supostamente deter competência para a edição de indultar, possa criar em seu entorno um círculo de virtual imunidade penal, é negar a sujeição de todos ao rule of law, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos, e eu completo, políticos, partidários, aos postulados republicanos e democratas. Então, presidente, aqui, somando a todos os argumentos muito detalhados e fundamentados em Vossa Excelência, me parece que há 2 vícios claros no indulto. Há uma limitação constitucional implícita, não é possível um indulto que atente, assim como não é possível um indulto que atente contra a democracia, não é possível um indulto que atente contra as cláusulas pétreas, entre elas a separação e a independência de poderes. E, segundo vício, o desvio de finalidade é claro e já nos considerandos do decreto, ele aparece, houve um desvio de finalidade, o indulto não pretendeu, como já havíamos dito, ser necessário no julgamento da citada ADI, da ADI 5874, o indulto não respeitou hipóteses legais, aqui constitucionais e legais e moralmente admissíveis, não vislumbrou interesse público, e sim um interesse subjetivo político-eleitoral, e não tinha relação com o âmbito da justiça criminal, e sim no âmbito da política eleitoreira. Então, presidente, acompanho, pedindo todas as vênias aos aqueles que divergiram, acompanho integralmente Vossa Excelência,
para julgar procedente as ações. Eu vou juntar o voto em relação aos efeitos secundários, já dei decisão, já demos decisão, eu dei uma decisão aqui no inquérito, já demos, e a ministra Carmen também, decisão no Tribunal Superior Eleitoral, de que, obviamente, No plenário físico do Supremo, quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Escolho o voto do ministro Edson Fachin. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência pelo voto que vem de proferir nessas ADPFs de relatoria de Vossa Excelência. Cumprimento a eminente ministra Carmen, os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, advogados e advogadas que acompanham a sessão, bem como as sustentações orais que foram aqui trazidas à colação e os votos que me antecederam. Senhora presidente, antes do início do julgamento, eu houvera feito um estudo sobre a matéria e esse estudo está consubstanciado numa declaração de voto, a qual substancialmente se sente contemplado pelas discussões que me antecederam a partir do acutíssimo e escorreito voto que Vossa Excelência, como soube acontecer, também aqui proferiu. Por isso, eu considero a matéria madura, senhora presidente, meu voto será breve, eis que o alongar da fundamentação deixarei para a declaração de voto que vou juntar aos autos. E, desde logo, com toda a vênia divergência, já adianto que estou acompanhando Vossa Excelência nas preambulares e também no mérito, apenas firmando 3 ideias centrais. A primeira delas, que estamos efetivamente diante de um ato que tem uma discricionalidade e uma autoridade política. Creio que não há dissenso sobre isso. Em segundo lugar, nada obstante, há filtros de controle para que a Constituição seja respeitada e esses filtros compreendem também a impessoalidade e a moralidade, ou seja, compreendem o exame das finalidades do ato. E, portanto, é nessa ordem de ideias que o histórico de julgamentos dessa Corte se colocou e também o percurso constitucional que Vossa Excelência fez no voto e que, por coincidência, também está na minha declaração de voto, o percurso que anda por todas as Constituições desde 1891, examinando, aliás, a singularidade da Constituição de 1937 com a, digamos assim, coerência com aquele período de exceção, ligando a ideia de graça à própria, não apenas a comutação da pena, mas também um favor em relação ao condenado. Faço pelos debates da Constituinte, e foi uma pesquisa que me trouxe à mente constituintes que, à época, acompanhava os debates, como Jamil Haddad, o advogado Modesto Silveira e tantos outros, que participaram sobre o sentido e o alcance desta matéria e também o feitio da Constituição ao regular esse recorte no marco de ser uma resposta ao regime autoritário de uma Constituição que, ao mesmo tempo, projetava a luz sobre o passado, que era a superação de uma ditadura, e criava as possibilidades constitucionais para uma sociedade que se almeja seja livre, justa e solidária. Por isso, senhora presidente, com essa breve manifestação, vou, portanto, juntar a declaração de voto. Nela, tal como Vossa Excelência entende que o indulto há de prestar contas às suas finalidades, há de ter um corpo interno de coerência, e desbordando disso, nós estamos diante de uma desobediência à Constituição, e desobedecer à Constituição leva à inconstitucionalidade, e o que leva à inconstitucionalidade leva a uma nulidade. Portanto, neste caso, com toda a vênia as opiniões distintas, estamos diante de um ato irrito e inconstitucional e, portanto, nulo. Com essa síntese, tenho a honra de acompanhar integralmente Vossa Excelência. Obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Ouço agora o ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente, prezados colegas, ministra Carmen Lúcia, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. À direita da mesa, ao lado do ministro Luiz Fux, o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF.
decreto presidencial de concessão de indulto individual a uma pessoa após condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Tal como Vossa Excelência, eu rejeito as preliminares que foram apresentadas, não vi irregularidade na representação em uma das ADPFs, por se tratar de servidor público, porque nós não vislumbramos esse tipo de impedimento no caso de processos objetivos e a mim me parece clara a possibilidade de ajuizamento de arguições de descumprimento de preceito fundamental, porque é um ato do poder público que não é passível de questionamento no plano objetivo por nenhum outro tipo de ação. Rejeito os preliminares e passo ao mérito, também num voto breve. A renúncia ao direito de punir no Brasil, ela se manifesta em 3 possibilidades, como nós sabemos. A anistia, que cabe ao Poder Legislativo conceder. A segunda é o indulto, que é um perdão coletivo. E a terceira é a graça individual, que é esse tipo de perdão que nós estamos considerando aqui. Eu vou ser muito breve, porque tudo que era importante, na minha visão, já constou do voto memorável que Vossa Excelência pronunciou ontem aqui. E ninguém discute tampouco o caráter discricionário do ato de concessão de indulto e, portanto, o seu substrato predominantemente político. O controle judicial, portanto, é limitado, mais possível, a meu ver, quando ocorram especialmente 2 tipos de disfunção: a violação à separação de poderes e o desvio de finalidade. E, no caso, com todas as vênias, me parece, como Vossa Excelência já apontou, estarem presentes muito nitidamente essas 2 disfunções. Quanto à violação da separação de poderes, o fato é que, de forma absolutamente inusitada, o presidente da República editou o decreto de indulto individual no dia seguinte à decisão condenatória do Supremo Tribunal Federal, deixando muito clara, inclusive numa reunião de celebração do indulto, a afronta que pretendeu fazer ao tribunal, o desrespeito, o descrédito que procura trazer às instituições como um projeto. A violação à separação dos poderes fica evidenciada por 2 fatores, a meu ver. Primeiro, o assodamento e, segundo, as justificativas que foram apresentadas para o indulto. O assodamento se manifestou no fato de que o indulto foi concedido não antes do trânsito em julgado, o que já seria absurdo. Foi concedido antes mesmo da publicação da decisão, da qual ainda cabia embargos de declaração e outros tipos de recurso. Portanto, uma graça individual concedida de maneira absolutamente intempestiva. E, em segundo lugar, a justificativa para a concessão de indulto foi a de que o Supremo teria desrespeitado a liberdade de expressão do condenado. Ou seja, o presidente julgou o mérito da decisão do Supremo, dele discordou e se arvorou na condição de juiz dos juízes, para dizer que os juízes estão errados e eu, portanto, eu aqui estou certo e vou dar indulto. Num Estado democrático de direito, num Estado constitucional, quem diz o sentido e o alcance da Constituição e das leis é o Supremo Tribunal Federal, em última palavra. De modo que me parece claramente caracterizada, também por essa justificação apresentada, a afronta ao princípio da separação de poderes. Quanto ao desvio de finalidade, presidente, tradicionalmente no direito brasileiro, o indulto é concedido por 2 fundamentos. O primeiro, razões humanitárias, notadamente no caso de pessoas idosas ou doentes, ou como política de desencarceramento dos crimes menos graves para desafogar o sistema penitenciário. E aqui
Neste caso concreto, ou neste processo que nós estamos julgando, surgem dois problemas, que são a quebra da impessoalidade e a quebra da moralidade administrativa. Imagine-se se o Supremo pudesse chancelar um tipo de concepção em que o presidente pudesse, discricionariamente, ao seu alvedrio, conceder graça a qualquer tipo de criminoso por qualquer crime, apenas por uma relação de amizade ou de afinidade política. Evidentemente, seria o fim do Estado de Direito. A decisão que eu estou aqui proferindo, presidente, é inteiramente coerente com o meu voto na ADI 5874, em que eu havia suspendido cautelarmente o indulto concedido por presidente anterior e, na ocasião, o meu voto não prevaleceu, mas também eu considerei ter havido desvio de finalidade por entender violadora de princípios constitucionais a concessão de anistia após o cumprimento de apenas 1/5 da pena aos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. A inclusão de tais crimes, que tradicionalmente eram deixados de fora do indulto, me pareceu constitucionalmente incompatível. Mas aqui a situação é muito mais grave ainda, por todas as razões que eu expus até aqui. Faço um último comentário, presidente, porque há uma reiterada repetição de que a decisão do Supremo teria violado a liberdade de expressão. Só pode achar que houve violação à liberdade de expressão quem não se deu ao trabalho de ouvir ou ler as manifestações do condenado, só em abstrato. Porque quem ler o conteúdo e, sobretudo, a forma da manifestação, e se for uma pessoa normal, terá que ter ficado completamente horrorizado com o que aqui se julgou. Ali constava ameaça de agressão física a ministros do Supremo. Portanto, eu gostaria de dizer a quem tenha alguma dúvida que a ameaça de agressão física não faz parte do conteúdo da liberdade de expressão. Incitação à invasão e ao fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Gostaria de dizer que incitar crime não é comportamento protegido pela liberdade de expressão. Criação de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis e uma lista de ofensas e de xingamentos às pessoas que é de fazer perder a fé na condição humana, de tão estarrecedoras que eram aquelas declarações. Além de o réu ter incitado o povo a cercar e invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, tudo isso apontado na denúncia. Portanto, esse era o prenúncio do golpe. Ali estava a incitação do espetáculo de selvageria que nós assistimos no 8 de janeiro. Era o embrião do que estava para vir. De modo, presidente, eu queria deixar claro às pessoas de boa fé que foram induzidas a achar que havia liberdade de expressão envolvida aqui, que não há vestígio de liberdade aqui. O que existe é agressão, ofensa, incitação à violação das instituições e preparação de um golpe de Estado. Portanto, as pessoas que falam, presidente, na minha visão, em Deus, pátria e família, não podem compactuar com isso. E deviam, se tiverem alguma dúvida, reunir a família na sala, invocar a proteção de Deus e exibir o vídeo que motivou a condenação. E aí, se achar que está bem, após ouvir o vídeo, dizer para a família: esse é o país que nós queremos. Antidemocrático, com animosidade entre civis e militares e uma linguagem chula e grosseira que mais parecia um esgoto a céu aberto. Portanto, presidente, não há nada de liberdade de expressão envolvida aqui. Nós
Por evidente, não podemos confundir liberdade de expressão com incitação ao crime e convocação para a invasão física do prédio das instituições e para a agressão física dos seus integrantes, quando não a agressão moral. O país que nós queremos é melhor e maior do que isso, e nós não podemos indultar esse tipo de comportamento. Por essas razões, presidente, cumprimentando Vossa Excelência uma vez mais, entendendo e respeitando as razões dos eminentes colegas que entenderam de maneira diferente, eu estou acompanhando Vossa Excelência pela ilegitimidade desse decreto individual de indulto como voto. Obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Colho o voto do ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, nossa decana, nosso decano Gilmar Mendes, eminentes colegas que já votaram, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados, servidores, imprensa, todos que nos acompanham. Saudando os votos proferidos, senhora presidente, serei bastante breve. Eu também acompanho Vossa Excelência quanto às preliminares e peço vênia ao ministro Nunes Marques para divergir quanto à preliminar específica que Sua Excelência trouxe em relação à impossibilidade de alguém que seja servidor da União e entrar com ação direta de inconstitucionalidade em razão do Estatuto da Ordem dos Advogados. Aqui, como já foi destacado por alguns colegas, e agora... Quem vota é o ministro Dias Toffoli. Próximo do meu voto, o predecessor, o Luiz Roberto Barroso, que votou, no sentido de que estamos em sede de ações abstratas. E eu entendo que em sede de ações abstratas, e não só de ações abstratas, mas também, por exemplo, de uma ação popular, um servidor público que verifica que há, ministro Luiz Roberto Barroso, no seu município, ele pode, sim, se for advogado, poder entrar, sim, com uma ação popular, porque também tem um determinado grau de defesa do patrimônio público ou mesmo o habeas corpus contra uma decisão que é do Estado, que é do juiz, no caso de Justiça Federal. Então, eu não me limitaria única e exclusivamente às ações de controle de constitucionalidade, mas ações que têm uma natureza de ordem coletiva ou o habeas corpus, que qualquer um, não precisa nem ser, basta ser cidadão maior de idade para impetrar a ordem de habeas corpus. Então, peço vênia, Sua Excelência, para divergir e dar seguimento, reconhecer a legitimidade da única subscritora daquela ação para a sua subscrição. Pois bem, quanto ao caso concreto, senhora presidente, eu peço vênia divergência, farei juntada de voto por escrito e acompanho Vossa Excelência, mas também com fundamentos um pouco distintos, porque eu penso que o indulto ele pode sim ser discricionário, como Vossa Excelência também destacou, e os colegas todos destacaram, mas ele também pode ser pessoal, sim, no seio do relacionamento do presidente da República. Isso não impede o princípio da impessoalidade na administração pública de o presidente fazê-lo. Ele pode ser individual, na modalidade da graça, como também já destacado, mas aqui o principal foco, eu penso que o ministro Alexandre de Moraes destacou já um pouco isso e também como resumiu o voto, deve trazer no seu voto por escrito, como eu farei, aqui estou só fazendo o voto, secundando os votos já proferidos, mas farei a juntada de um voto mais denso, senhora presidente, exatamente para destacar que, na verdade, aqui o que está em jogo é o Estado democrático de direito. O que está em jogo aqui, por ações, como falou agora há pouco, o ministro Luiz Roberto Barroso, destacando quais foram os crimes cometidos e pelos quais o aqui indultado ou agraciado foi condenado por essa Suprema Corte. E esses crimes, senhora presidente, eles são crimes que atentam contra a democracia. Há coisas que não estão escritas explicitamente na Constituição, mas é óbvio que implicitamente elas estão. Por exemplo,
não está escrito no parágrafo 4º do artigo 60 que a democracia é insuscetível de proposta de emenda constitucional. Mas, implicitamente, se está lá todas as outras cláusulas pétreas do direito ao voto universal, voto direto, voto secreto, está lá a federação e a separação dos poderes, que são elementos todos do Estado democrático de direito. E, então, evidentemente que o que foi aqui objeto de indulto, como disse o ministro Alexandre de Moraes agora há pouco, sequer poderia ser objeto de uma proposta de emenda constitucional, porque, na verdade, o ato praticado é um ato atentatório ao Estado democrático de direito, à democracia e às instituições. E vejam que não é um ato qualquer, tanto que tivemos o nosso 8 de janeiro de 2023. Então, aqui, eu farei no meu voto por escrito, que farei a juntada, senhora presidente, eu destacarei isso, determinados, embora a Constituição diga, no seu artigo 5º, ali o dispositivo, dos crimes que não podem sofrer graça e indulto, e ali não está o atentado ao Estado Democrático de Direito, que hoje está na Lei da Defesa do Estado Democrático de Direito, mas implicitamente eu faço a leitura de que esses crimes não podem ser objeto de graça e indulto, embora não esteja explicitamente escrito, mas implicitamente eu entendo que eles são insuscetíveis de graça e indulto. Os atos, e aqui já adiantando em tese, por exemplo, praticados no dia 8 de janeiro, neste plenário, são insuscetíveis de indulto porque são atentatórios ao Estado Democrático de Direito, à separação de poderes e, por isso, senhora presidente, eu entendo que eles são insuscetíveis de graça e indulto, seja coletivamente, seja individualmente. É isso que eu destacarei mais no voto que juntarei. Agradecendo a atenção de Vossa Excelência, é assim que eu voto. Muito obrigada, ministro Dias Toffoli. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhora presidente, relatora deste caso, que ontem deu um voto tão pormenorizado, profundo. Para o voto, a excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Pública, senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Também, presidente, como fizeram os que me antecederam nesta tarde, basicamente abreviando suas mensagens, seus votos, considerando que vão fazer juntada, também farei. Eu acompanho Vossa Excelência nas preliminares. Acho que este é um caso que manifesta o desenvolvimento do constitucionalismo, no qual nós pensamos exatamente em como dar cobro pelo direito a qualquer tentativa de desfazimento do próprio direito. E, neste sentido, é que acho que o indulto, e naquele tantas vezes citado, na tantas vezes citada ação direta de inconstitucionalidade 5874, na qual, para aguardar o relator, porque foi ajuizada num período de recesso, eu, então, deferi a liminar até que houvesse o reexame pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Eu disse expressamente naquela decisão inicial que indulto não é e não pode ser considerado um instrumento de impunidade ou um recado de impunidade para a sociedade. Não é isto. Desde sempre o que se tentou foi, em algumas situações específicas, não demolir o direito, menos ainda o direito penal, menos ainda a democracia, mas permitir que, no caso, o presidente da República possa, por questões humanitárias ou de interesse público demonstrado, valer-se de um instrumento exatamente dentro dos princípios constitucionais. Portanto, para mim, indulto não é um prêmio ao criminoso, não é tolerância ao crime, não é uma complacência com o delito, mas é um perdão voltado exatamente para uma reconciliação com a ordem jurídica por uma situação muito específica e que é demonstrada em cada caso. Nesse caso específico, de uma graça individualizada, eu mencionava, senhora presidente, e estou mencionando de novo no voto, uma passagem de Rui Barbosa, que dizia, exatamente num caso como este no final do século XIX, que nenhum poder
mais Augusto confiou a nossa lei fundamental ao presidente do que o indulto. É a sua colaboração na justiça. Não se lhe deu para se entregar, no entanto, ao arbítrio, para se desnaturar em atos de validitismo, para contrariar a justa expiação dos crimes. Pelo contrário, é o meio que se faculta ao critério do mais alto magistrado nacional para reparar iniquidades da rigidez da lei, acudir aos arrependidos, revelando, comutando, reduzindo penas, quando se mostrar que recaem sobre inocentes ou exageram com os culpados ou torturam os que regenerados não merecem mais o castigo nem ameaçam com a reincidência à sociedade. E ainda nos comentários a ato do presidente, afirmava que o indulto ali concedido era, aspas, essa marruada na Constituição da República, uma pancada mortal ao martinete na probidade oficial. E ele perguntava, o que resta então da Constituição? O que resta ao pudor dos homens? Então, o indulto tem, como Vossa Excelência ontem, com tanto detalhamento, realçou, uma finalidade que se volta para cumprir o interesse público, para cumprir o interesse da sociedade, não para, como aqui já foi demonstrado, desde o voto de Vossa Excelência, com ênfase dado agora pelos votos do ministro Alexandre, do ministro Fachin, do ministro Barroso e agora do ministro Toffoli, não para encarecer e resultar numa mensagem a eventuais detratores da democracia e da Constituição, que eles pudessem continuar a praticar os crimes, porque havia este instrumento que estaria nas mãos, não de forma discricionária, com que todos nós concordamos, que é da natureza deste ato, mas de forma arbitrária, não de forma a cumprir interesse público, mas para descumprir o interesse de toda a sociedade, em benefício de interesses voluntariosos e até de iniquidade, como também aqui já foi demonstrado. Eu diria, como, aliás, o ministro Seabra Fagundes, ao tratar de um assunto paralelo sobre a busca da finalidade pelas autoridades na prática dos seus atos, que hoje, num dos votos foi posto, e no voto do ministro André Mendonça, citando um doutrinador, que quem diz, foi a pergunta feita hoje no início dessa sessão, quem diz qual é a intenção da Constituição? Porque é a Constituição que estabelece o indulto. Bom, até onde me parece, quem diz em última instância sempre foi considerado no Estado Constitucional, o Tribunal Constitucional ou o tribunal correspondente, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal. Se não somos nós, eu não sei como seria, então, de um direito em que cada um buscasse uma intenção que seria absolutamente subjetiva, e o que a pergunta era, são 213 milhões de constituições que nós temos no Brasil, se ninguém pode questionar a vontade da Constituição. É isso que se faz no controle de constitucionalidade, buscar, a partir de valores na sociedade e princípios constitucionais, como a Constituição há de ser interpretada e aplicada. E isso é entregue, em última instância, por ser uma matéria de direito, ao Poder Judiciário. Eu, como disse, senhora presidente, já tratei deste assunto naquela ocasião, voltei a tratar no voto, especificamente aqui, sob a relatoria do ministro Barroso, na 5874, na ação direta 5874. Tenho para mim que, neste caso, a discricionariedade foi arrombada por uma arbitrariedade que se demonstra neste caso, que com finalidades muito espúrias e absolutamente desviantes do que é esse instrumento na Constituição, e, por isso, acho que não passa pelos filtros da constitucionalidade o ato. Não fico a imaginar que, se tivesse um ato mesmo de natureza política, que não pudesse ser sujeito ao Poder Judiciário, porque foi assim que as ditaduras se fizeram. O que a Constituição brasileira, diferente das outras constituições, tem o direito ao acesso à justiça com uma locução que é diferente, porque desde a Declaração dos Direitos do Homem, todo ser humano tem direito, todo cidadão tem direito a ter acesso ao Poder Judiciário. Na nossa, desde 46, se tem: a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso porque havia leis e os atos institucionais que excluíam da apreciação do Poder Judiciário
algumas matérias, alguns atos ditos atos do poder revolucionário. Exatamente por isso, desde 46, as constituições brasileiras não adotam isto que é a locução encontrada nas declarações de direito e nas constituições, muito comumente. Todo mundo tem direito a ter acesso a um juiz ou a um tribunal independente, imparcial. No nosso caso, o direito ao acesso à justiça vem exatamente numa fórmula que nem dirigida ao legislador, no sentido de que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário. Claro que nós sempre fizemos a distinção. Aquilo que é um merecimento do ato em relação à conveniência e oportunidade não será substituída pelo ato do juiz, pela decisão do julgador. Mas esses atos passam pelo crivo, porque, já disse em mais de uma ocasião aqui, que o Estado de Direito é uma construção de uma fortaleza contra o arbítrio, e de nada valeria se a gente pudesse colocar nessa fortaleza um portão de papelão, porque então se poderia arrebentar o tempo todo com esse tipo de atitude. Por isso mesmo, senhora presidente, aqui, como disse, para mim, indulto não faz milagre, não transforma o crime num ato de valor moral. Não Quem vota é a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Em alguma valia de interesse público. O que se tem aqui é um instrumento legítimo para ser usado com discrição e a prudência própria da República e, claro, com a discricionariedade outorgada pela Constituição, o que não se teve neste caso. Por isso é que estou, como disse, fazendo juntada de voto escrito, mas acompanhando Vossa Excelência, tanto nas preliminares, quanto na decisão, na parte dispositiva, conhecendo das ações e julgando procedente, com todas as vênias do ministro André, do ministro Cássio, especialmente no que se refere ao não conhecimento da ação própria. Como voto, senhora presidente, muito obrigada pela palavra. Muito obrigada, ministra Carmen Lúcia. Ministro Gilmar, eu consulto Vossa Excelência. Estou lhe facultando a palavra para efeito do voto, mas anuncio que não vou proclamar o resultado hoje, porque o ministro Fux teve infelizmente, não pôde. Presidente, então eu vou aguardar continuar, para a próxima semana, próxima sessão. Né? Como já estamos já 18h15, mais ou menos, por isso que... Né? Porque não posso encerrar. Então, eu proclamo o resultado provisório, que após o voto do ministro André Mendonça, acompanhando a relatora quanto à rejeição das preliminares, mas no mérito julgando improcedentes as arguições de descumprimento de preceito fundamental do voto do ministro Nunes Marques, acolhendo a preliminar de não conhecimento da DPF 964, suscitada pela Procuradoria-Geral da República. Proclama o resultado parcial no plenário físico do Supremo Tribunal Federal a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. As arguições de descumprimento de preceito fundamental e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, acompanhando a relatora na rejeição das preliminares e no juízo de procedência das ADPFs para reputar inconstitucional o decreto presidencial impugnado, nos termos dos votos proferidos em plenário, porque há algumas, né, inclusive fundamentos acrescidos, o julgamento foi suspenso. Continuamos na próxima semana, quarta-feira, primeiro horário, quando colherei o voto do ministro Fux e do ministro Gilmar Mendes. Desejo uma excelente noite a todos, agradeço a presença e declaro encerrada a sessão.